Fala pessoal, continuando a nossa série de vídeos aqui, o nosso curso básico de Price Action, ou análise gráfica, como você quiser chamar. Relembrando, o objetivo dessa série de vídeos é explicar sobre a profissão de trader e sobre os principais conceitos de análise técnica para as pessoas que estão começando, tá? Essa série é focada nos conteúdos mais introdutórios. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais sobre isso, a gente tem o nosso curso de Price Action, tá? Os links estão aqui na descrição desse vídeo, se você quiser conhecer mais. E a gente tem vários outros vídeos aqui no canal também de conteúdos um pouco mais avançados, tá? Essa série é uma série introdutória, a gente já falou do que é a bolsa de valores, diferença de trade e investimento, falamos dos tipos de ativo na bolsa, falamos de outros mercados como Forex, CFDs, falamos sobre book de ofertas, e agora a gente entrou na parte de análise gráfica propriamente dita, né, onde a gente já falou o que é análise gráfica, os tipos de gráfico, e agora a gente vai falar sobre suportes e resistências, tá? Suportes e resistências são pontos muito importantes na análise gráfica, é talvez a coisa mais importante, né? E o conteúdo mais básico, assim, mas é de suma importância para quem quer operar. E é um dos conceitos mais divulgados também. E tudo se resume a comprar barato e vender caro, tá? O que o trader faz basicamente é comprar e vender quando está barato, comprar quando está barato e vender quando está caro. E as regiões de suporte e resistência são regiões importantes para você definir quais são as regiões de compra e regiões de venda, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um suporte, né? Suporte são as regiões onde o preço toca de cima para baixo, tá? Onde ele toma um suporte de fato, né? O mercado vem e toma suporte nessa região, por isso que a gente chama de suporte, e ele fica, de certa forma, preso naquela região, né? Vamos dizer assim. Então são regiões onde existem mais compras do que vendas, tá? E as regiões de resistência é a mesma coisa, só que ao contrário. São regiões onde o preço toca de baixo para cima e ele costuma lateralizar naquela região, ou seja, são regiões onde quando o preço toca, as pessoas normalmente tendem a vender, né? Então, região de suporte são as regiões que o mercado vende de cima para baixo e são regiões onde as pessoas concentram grandes ordens de compra, por isso que na hora que o mercado desce para essa região, muitas pessoas compram e o mercado sobe, né? Lembrando que o mercado é movimentado por oferta e demanda, né? Então, nessas regiões de suporte são regiões onde existem grandes negociações na compra. E nas regiões de resistência são onde existem grandes regiões de negociação na venda, tá? Lembrando que os suportes e resistências são uma região, não necessariamente um ponto fixo. O que a gente faz na análise gráfica é traçar linhas para a gente poder se orientar, né? A gente faz marcações ligando fundos, né? Onde o mercado fez esse fundinho aqui, a gente normalmente liga as linhas e assim a gente consegue definir as regiões de suporte e resistência, mas elas não são necessariamente uma linha, né? Lembrando que o mercado pode vir próximo a uma determinada região de suporte e não necessariamente ele vai tocar naquela linha ali que você traçou, né? Não é porque você traçou uma linha no gráfico que ela vai funcionar necessariamente, né? Tem várias formas de você traçar. Você pode marcar as mínimas dos candles, tá? Usando as sombras, ou você pode marcar os fechamentos. Eu prefiro marcar os fechamentos, tá? Mas isso é uma questão particular. Com o tempo que você estiver operando, você vai adquirir um feeling, né? E em certos momentos eu uso a mínima do candle, certos momentos eu uso o fechamento. Isso não faz tanta diferença assim, porque é uma região, né? É mais correto você traçar dessa forma e entender que o mercado pode vir, perfurar essa linha e não necessariamente ele rompeu, né? Geralmente, né, na análise técnica clássica, a gente diz que quando uma região é rompida, quando o suporte é rompido, geralmente ele vira uma resistência, tá? E vice-versa. Então aqui a gente tem uma região de suporte que rompeu e virou uma resistência. Então o mercado fez esse movimento de queda, fez um pullback, né, ou seja, uma correção, e essa região aqui, que era um suporte anterior, virou uma resistência e o mercado continuou caindo. Então isso é muito comum de acontecer, tá? Então, geralmente uma resistência passa a ser um suporte. Aqui a gente tem um exemplo de resistência que foi rompido. Nesse momento que ele foi rompido, o mercado fez um pullback aqui e virou um suporte, né? Então, quando
o mercado rompe regiões de resistência, muitas pessoas buscam comprar nas correções. Então isso é muito comum a gente fazer isso. O mercado, na hora que ele rompe, a gente compra na região daquela linha que foi rompida, tá? Aqui um outro exemplo, tá? O mercado veio, fez uma resistência, corrigiu, rompeu, corrigiu, virou suporte e voltou a subir, tá? Então, tipos de suporte e resistência. A gente pode ter topos e fundos, né? Aqui a gente tem um fundo, um fundo, um fundo, um fundo, ou aqui a gente tem vários topos, né? Isso aqui a gente pode chamar de linha de tendência, né? Que o mercado está fazendo uma tendência de alta, né? Que a gente fala. E aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, tá? Então, tipos de suporte e resistência. Topos e fundos anteriores, linhas de tendência, pullbacks, ou seja, suportes que viram resistência, como esse aqui, por exemplo, tá? Suportes e resistências dinâmicos, ou seja, médias móveis, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma média móvel, né? Essa linha rosa. Uma média móvel de 20 períodos, né? Então, geralmente a gente utiliza essas regiões para vender nas correções, né? Que você pode ver que eu fiz uma vendinha numa pequena correção que o mercado fez e ele continuou caindo. Fiz uma compra, aliás, né? Eu estava vendido aqui de cima, tá? Então, esse é um outro exemplo de suporte e resistência. Retrações de 50% ou Fibonacci, né? A gente vai falar também disso nos próximos vídeos. Então, aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, tá? Ou LTA. E aqui uma linha de tendência de baixa, ou LTB, beleza? Basicamente é uma região de suporte e a LTB é uma região de resistência. O mercado veio, corrige nessa região e ele fica tocando essa região e voltando para a tendência, né? Lembrando que o mercado apresenta vários ciclos, né? Aqui a gente tem uma tendência de baixa, tá vendo? O mercado está caindo, mas ele está fazendo ciclos de lateralidade, ó, tá? Então, existem várias formas de você traçar uma linha de resistência aqui. Você pode traçar uma linha aqui, na diagonal, e que nesse caso aqui se aplicaria, ou essas linhas horizontais aqui de lateralidades, tá? Tudo depende do que você está buscando fazer no mercado, né? Então, se você estiver buscando uma tendência, vender porque você acredita que o mercado está em tendência, você vai vender aqui e comprar cá embaixo. Esperar ele cair, segurar essa correção toda e recomprar quando ele vem aqui embaixo. Se você estiver operando essa pequena lateralidade, você vai comprar abaixo dela e vender acima dela. Compra abaixo dela e vende acima dela. Compra abaixo dela e vende acima dela. Aqui você estoparia. Mas você teve lucro aqui, você comprou aqui, vendeu aqui, comprou aqui, vendeu aqui, comprou aqui. Provavelmente você estopou aqui porque o mercado rompeu. Aí você já passaria a operar na venda, né? Buscou, esperou um pullback, vendeu aqui, comprou aqui, vendeu aqui, comprou aqui, enfim. É isso.